Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui fazer um novo vídeo para vocês. Se não estiver bem no momento, eu tô torcendo aqui para que tudo fique bem. Eu acho que quanto mais informação a gente tem sobre o tema, maior é a probabilidade, né, para que a gente consiga lidar com a situação com pessoas abusivas. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre dois métodos que as pessoas comentam, principalmente sobre quando se fala, né, de narcisistas ou pessoas abusivas, que é a forma da interação. Quando a gente descobre que a gente está numa relação abusiva, como que a gente passa a interagir com essa pessoa, principalmente quando a gente tem aí um vínculo de dependência ou uma certa obrigação de manter o vínculo com, por exemplo, sendo o pai do seu filho, sendo sua mãe. E aí tem esses dois métodos, né, que costumam falar que é a pedra cinza e o contato zero. Então eu vou explicar um pouquinho o que é cada um desses e o porquê que eu tenho uma certa crítica em relação a isso. Então, pedra cinza é quando você tenta, por um esforço, né, pessoal, de não demonstrar qualquer tipo de emoção, porque essas emoções estariam ligadas a um certo suprimento para o narcisista, que seria mais ou menos em forma ou de raiva, então quando você responde com raiva a certos ataques, ou você se emociona muito numa discussão, enfim, qualquer tipo de emoção que estaria suprindo esse vínculo com o narcisista. E o contato zero é quando você simplesmente corta qualquer tipo de contato. Essa interação que você tem com a pessoa, você corta ela totalmente. Então, primeiro eu queria dizer que se as informações desse vídeo fizer sentido para você, ou se você achar que é importante para alguém, para você compartilhar, porque quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Informação de qualidade, não ser uma coisa superficial. Então, se isso fizer sentido para você, compartilhar para aquela pessoa que esteja aí precisando, tá bom? Então, eu acho o seguinte, quando a gente está falando da gente tentar controlar as nossas emoções ou tentar manipular uma forma de interagir com essa pessoa que é abusiva, a gente cai aí numa certa armadilha. Porque a nossa forma de se relacionar com o outro, as nossas emoções, as nossas respostas emocionais está muito ligada aos nossos traços de personalidade. É a forma que a gente enxerga o mundo e a forma que a gente é. Então, como que a gente vai conseguir controlar uma resposta de raiva, por exemplo, quando isso faz parte da nossa personalidade? Então, é muito difícil você empregar, por exemplo, esse método da pedra cinza estando numa relação com uma pessoa que é abusiva, né? E o mesmo é o contato zero, principalmente quando a gente fala aí de relações afetivas em que você sente uma certa codependência, você vive uma relação de codependência e é muito complicado, porque quando você cessa esse contato, surge uma série de sentimentos que eu chamo mesmo de abstinência, como se fosse uma abstinência, que é quando o seu próprio estado narcísico tá ferido, né? Então você se sentia muito bem com essa pessoa na fase de encantamento, que a gente fala, que é a fase que a pessoa tá te elogiando muito, te fazendo muito bem. E aí quando você corta esse contato no momento de crise, você sente falta dos momentos bons, então você vai focar só na parte boa da relação e esquecer aquele estado negativo que a pessoa tinha com você. Então, a gente tem que sempre, quando a gente fala de relação com o outro e a forma que a gente tem que lidar com o outro para ter relações mais saudáveis, a gente tem que sempre focar muito em nós mesmos e não o efeito que a gente vai provocar no outro. Estando em grupos de pessoas que são vítimas de pessoas abusivas ou por algum motivo que eu acho muito difícil, mas que a pessoa sabe que a outra tem um diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, eu vejo que elas meio que fazem esses métodos para atrair a pessoa, e isso diz muito sobre a própria personalidade. Então, um exemplo, eu vou cortar o contato completamente com essa pessoa que eu julgo ser narcisista, e aí ela sabe de alguma forma que essa pessoa vai voltar, porque é claro, a partir do momento que você muda a partir do seu repertório, você muda a sua resposta,
o outro vai querer saber o que está acontecendo. Não exatamente por uma questão de suprimento, mas ele vai querer voltar ali para aquele contato, para aquela interação. E aí você tá vulnerável novamente, né? Como sempre esteve. E como que você se torna forte? Aí é a questão de você focar em você mesmo, tá? Então você precisa muito prestar atenção das suas características de personalidade. Então eu preciso de algo externo mesmo para poder controlar as minhas emoções. Eu preciso que alguém me fale que eu tenho que ser uma pedra cinza, ou eu tenho que saber quais são, né, os meus pontos de vulnerabilidade. Eu me emociono demais, eu me culpo demais. Então tudo isso, sim, faz você entrar numa dinâmica patológica, né? Então eu não vejo muito sentido de você se tornar ali uma pessoa completamente sem emoção, sem reação, sendo que isso não bate. A gente não é só o que a gente fala, né, mas a gente é também a forma que a gente age. Então é muito complicado, é muito sutil e eu acredito que são métodos que não funcionam. É claro que quando a gente está falando de uma pessoa que está numa relação onde existe a possibilidade de agressão física, psicológica, emocional, quando ela está em perigo, né? A gente fala assim, olha, corta o contato, sai de perto, evita o máximo de interação possível, porque sim, é uma forma de você preservar essa pessoa para que ela não tenha aí um novo ataque. Mas quando a gente está falando de uma dinâmica afetiva, por exemplo, aí são coisas muito mais sutis. Às vezes você corta o contato, mas vou dar aqui um exemplo. Você parou de falar com a pessoa, você cortou totalmente o contato, mas abriu o seu Instagram para ela poder ver o que você está fazendo. São coisas muito sutis e que acabam dando uma resposta de duplo vínculo, né? Então você fala que não, mas ao mesmo tempo você está dando algum tipo de abertura. E isso chega até a ser um pouco inconsciente, porque existe sim aquela questão da abstinência, né? Aquela questão da falta. E não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado você sentir essa vontade. Porque afinal é uma relação que muitas vezes precisa ser curado algo interno seu para que você consiga se desvincular totalmente. Então não tem culpa, não é porque você tem uma dificuldade muito grande de aprender, né? Que nem as pessoas falam, mulher de malandro, apanhou, passou por todas aquelas agressões e ainda continua atrás, né, daquela pessoa. E não tem nada a ver com isso, tem a ver com o seu mundo interno, com o seu passado emocional. E é importante, e aqui vem a grande questão, é importante que faça tratamento, que vá ao psicólogo, tenha um acompanhamento psicológico, primeiro para você ter o acolhimento, né? Então, se você está vendo esse vídeo ou se você está pesquisando sobre o tema, né, de um narcisista ou de um abusador, muito provavelmente você passou aí por uma dinâmica que te machucou muito. Então, você precisa desse acolhimento profissional para poder lidar com tudo que já passou. Em segundo, você precisa entender quais são os seus pontos de vulnerabilidade, né? Então, não adianta você querer matar todos os ladrões do mundo, né? Então, você tem que ter uma segurança pessoal. Então, como que a gente fala? Eu não vejo que esses métodos é uma forma de você trazer uma segurança pessoal. É como se fosse uma emergência. É como se você precisasse ali cessar um contato para evitar algum tipo de ataque, seja uma agressão física, psicológica, recorrente, sendo da família ou não, né? Eu acho que faz muito mais sentido você começar a perceber a tua força pessoal, e isso eu falo não no sentido de motivacional, no sentido superficial, e sim que quem está numa dinâmica patológica como vítima, muitas vezes, se não a maioria, né, eu diria a maioria, a pessoa não reconhece aí a sua própria força pessoal, seja de independência emocional, independência financeira, assim como também não consegue muito se ver fora dessa relação. Então, o que a pessoa tem como ideia de amor para acreditar que o amor vem junto, né, nesse pacote, vem junto agressão, vem junto esse mal-estar, né? Então, é perceber que não tem nada de errado com você, mas que você precisa sim melhorar em certos aspectos de proteção, seja proteção emocional, psicológica, qual é o tipo de pessoa que a gente atrai, né? Como que a gente se relaciona com o outro. E por fim, eu acho que quando a gente estabelece para si próprio
o que é uma relação de bem-estar, uma relação que muitas vezes passa por dificuldades, nenhuma relação é perfeita, seja com os nossos pais, né, afetivas, amigos. Por mais que a gente tenha esses desafios, essas dificuldades, são coisas que com diálogo, com o tempo a gente consegue resolver, mas se você percebe que a pessoa tem pouca vontade de mudar, ela percebe que você está em sofrimento e mesmo assim continua com isso que eu estou falando de ataque, né? De uma dinâmica que realmente é codependente e traz sofrimento, tá? Então eu vejo que não vale a pena você buscar no outro, buscar uma alternativa externa, tá? Vou colocar assim, para resolver esse problema. Tem que ser de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, eu vou controlar as minhas emoções, vou tentar aqui não dar esse suprimento para o narcisista ou para o abusador, enfim. Ou então eu vou cortar o contato. E como que você tá por dentro, né? E como que você vai se relacionar com uma outra pessoa ou com outras pessoas se essa ferida ainda não foi curada, tá? Então, basicamente, o meu recadinho aqui hoje é falar que essa mudança é sempre de dentro para fora e não de fora para dentro. Sempre desconfie de medidas, de atitudes que você está tomando sem essa cura, né, de algo interno, algo que é muito fácil, eu diria, porque isso vai para outras relações, isso vai passar seja para amigos, para uma nova relação que você tiver no futuro. E a grande questão aqui é evitar o sofrimento, trazer um bem-estar, uma autonomia emocional de você se relacionar com alguém e estar bem, né? Estar bem, não estando naqueles relacionamentos de altos e baixos, de vínculos tão conflituosos, tá certo? Então a gente tem que estar bem consigo mesmo, a gente precisa ter a noção de que não podemos esperar, né, dessas relações uma perfeição, mas sim algo que vai acrescentar nas nossas, seja no nosso campo emocional, na nossa jornada de vida, tá certo? Eu vou parar aqui porque da última vez eu fiz um vídeo de 1 hora, mas eu espero que vocês tenham gostado desse breve aqui conteúdo. Pretendo trazer mais vídeos para o canal, vídeos para o canal. Se vocês gostaram, deixa aí alguma sugestão que a gente pode aqui trazer algum tema para a gente refletir, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.